Olá, pessoal. Que alegria estar com vocês, mesmo nesse momento de distanciamento social de todos, para conversar sobre um assunto que está muito no meu coração, mas está também no coração de muitas comunidades, de muita gente do povo de Deus espalhado pelo mundo, que é o tesouro que é para nós o livro dos Salmos na Bíblia. Para quem trabalha em educação, a educação se dá, a educação popular, pelo resgate das culturas e da cultura de cada realidade, da maneira de ver, de viver, de interpretar o mundo, a vida, a comida, a arte, a música, tudo isso. E é interessante que no Brasil, nos últimos 30, 40 anos pelo menos, o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, começou em 1979, como vocês sabem. E é muito, muito interessante, eu participei desde o começo de todo esse caminho, toda essa caminhada, como o livro dos Salmos, o uso dos Salmos da Bíblia, tem sido força de resistência, de animação, de esperança. Por exemplo, me lembro lá dos lavradores do Araguaia, me lembro de muitas comunidades. Em Goiás, onde a gente tinha um mosteiro, né? Para mim era uma coisa impressionante ver aqueles vizinhos e vizinhas pobres, gente morando em barraco, e que sabiam de cor alguns salmos. E para eles era importante eles poderem dizer, orar, cantar com a gente. E cantavam de cor, porque não sabiam ler. Então, essa riqueza é importante a gente se apropriar e a gente partilhar uns com os outros. E eu queria aqui, nesses breves momentos, indicar para vocês alguns elementos disso. Quando a gente lida com um assunto como esse, a primeira coisa é o que são os salmos. Eu, se pudesse, escrever aqui, mas tem rápidos minutos, então fica assim, o que é um salmo? Segundo, qual o conteúdo teológico, o motivo pelo qual o salmo é tão importante para a fé bíblica, judaica e cristã. Como é que a gente usa os salmos na pastoral? Então, esses 3 pontos eu queria desenvolver com vocês aqui. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e disser, vocês se lembram, se vocês são um pouquinho mais de idade, conheceram a história do Brasil, né, das últimas décadas, e eu chegar para vocês e eu disser, vocês conhecem aquela música O Bêbado e a Equilibrista, do João Bosco, que a Elis Regina cantou de uma forma que imortalizou a música? E imediatamente você diz assim, é aquela música que cantava na época da campanha pela Direta Já, pela anistia. Então, portanto, aquela música que não tem em si nada a ver com a anistia ou com a Direta Já, ela foi como que uma música que casou com aquele momento. Aqui no Recife, onde eu moro, se alguém cantar numa igreja com pessoal de caminhada, e como eu digo também, pessoal que viveu naquela época, não, gente jovem hoje em dia nem sabe, mas cantar Prova de Amor Maior Não Há, Prova de Amor Maior Não Há, vocês conhecem? Imediatamente as pessoas lembram do sepultamento, do enterro do padre Antônio Henrique, martirizado pela ditadura militar, e que naquela época, com aquela repressão terrível dos militares, a gente caminhava aquele povo enorme, né? Com Dom Helder Câmara, com o féretro, até o cemitério da Várzea. Então, o que é um salmo? O salmo é um poema, oração da comunidade bíblica, de uma comunidade do povo de Deus, que de tal maneira ficou ligado à história, a um acontecimento, a um fato, a um momento da história do povo, que ele se tornou expressão da vida, uma oração que expressa a história. E aí, salmo é uma palavra hebraica que significa louvor.
o André Chouraqui, que é um exegeta francês, judeu, filho de judeus, que leu e interpretou e comentou o livro dos Salmos. Ele publicou, e eu tenho aqui em português, o livro dele sobre os Salmos, e o nome do livro sobre os Salmos é Louvores. Por quê? Porque Salmo significa louvor, né? Então, salmo significa louvor. Mas aí você diz, mas Marcelo, na Bíblia tem muitos salmos que não são louvor. Isso é verdade. São 150 salmos na Bíblia, dos quais a metade, 75, são salmos de súplica, de lamentação, de contar história, e não propriamente hino de louvor. Mas o louvor é a substância fundamental do salmo. E por quê? Porque o salmo é a expressão de uma aliança de intimidade com Deus. É a relação mais íntima que a pessoa que crê, eu estou falando em termos de fé bíblica, expressa na oração. Então, é, por exemplo, como se fosse numa missa, você tem a oração eucarística, aquele momento em que eu digo: o Senhor esteja com vocês, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus, e aí eu faço a memória da ceia de Jesus. Aquele momento, todo mundo sabe que é o coração da Bíblia, que é o momento fundamental da Bíblia. Então, do mesmo jeito, os Salmos, o Lutero dizia, a Bíblia inteira condensada. Claro que todos os 150 salmos não são a mesma coisa. Então, a gente tem dos salmos alguns que são fundamentais, que não perdem a atualidade, e outros que ficaram muito ligados à história, e aí a gente precisaria de fazer uma releitura muito maior. O livro dos Salmos tem essa coisa preciosa de não ser apenas uma oração. Ele é uma escola de oração. Na minha vida, ele me deu um método, uma forma de orar. E como é que é essa forma de orar? É entrar numa relação íntima, que é Deus, eu, Deus e o povo. Eu, Deus e a comunidade. Eu, Deus e vocês. Então, isso dentro da mesma oração, da mesma sintonia, da mesma comunhão, né? E hoje a gente diria até mais do que isso. Há uma dimensão nova que antigamente, quando eu estudei, quando eu me formei, não tinha, e que hoje a gente tem que integrar. É eu, Deus, o povo e a terra. A dimensão da ecologia integral, a dimensão que é cosmos, terra, pessoa humana e sociedade política, comunidade. Então, gente, os salmos são uma maravilha. Agora, eles são feitos numa linguagem antiga. Alguns deles têm imagens que a gente tem que saber a Bíblia inteira para poder entender aquilo, né? Então, o que é que ele pede? Primeiro, ele pede isso. É quando você lê a Bíblia, conhece, quanto mais você frequenta, mais o salmo se torna conhecido. É como você entrar numa sala que você já conhece tudo que tem lá dentro. Então, pede isso. E é claro que hoje pede desafios próprios do mundo atual. Por exemplo, traduzir o salmo numa linguagem ecumênica. Porque os salmos foram feitos numa sociedade em que Deus é o Deus de Israel, é o Deus dos exércitos, é um Deus de guerra, e a gente tem que trabalhar Deus como força de paz. Então, tem que traduzir aplicando para a gente. Tem que traduzir assumindo essa dimensão de que quem está orando hoje pode ser homem e mulher, por exemplo. Há salmos da Bíblia que são feitos por uma mulher. Provavelmente, a gente não tem certeza porque não tem lá assinatura, mas todo mundo acha que o Salmo 16, por exemplo, foi feito por uma mulher. Quando a gente diz feito por uma mulher, todos os salmos são comunitários, nenhum foi feito por uma pessoa só. Mas nele se expressa um gênio
ou um estilo mais feminino. É nesse sentido que diz que é de mulher. Então, hoje, a gente, no lugar de dizer feliz o homem que louva a Deus, eu digo feliz quem louva a Deus, porque o quem cabe para o homem, cabe para a mulher. Então, a linguagem mais inclusiva. Toda vez que o Salmo, por exemplo, fala da casa de Deus, do templo, ele está falando da intimidade. Então, não precisa traduzir feliz quem mora no templo. É feliz quem tem intimidade com Deus, quem busca essa intimidade. Então, a gente tem que traduzir o Salmo hoje em dia de uma forma que corresponda à nossa sensibilidade, à nossa cultura, de tal maneira que o Salmo da Bíblia ajude a gente a valorizar os salmos de hoje. E o povo de Deus, as comunidades da caminhada, tem muitos cânticos, muitos poemas, muitas orações, que são verdadeiros salmos de hoje. É preciso valorizar um, valorizar o outro. É preciso conhecer os salmos da Bíblia para melhor cantar os salmos de hoje. E vice-versa. Então, gente, deixo vocês com o livro dos salmos. Estamos juntos. Um beijo no coração.